13 sinais claros de que o seu despertar espiritual já está em curso e você nem sabe. Tudo parece igual, mas algo dentro de você já não é o mesmo. Você acorda, olha ao redor, faz o que sempre fez. Cumpre a rotina, responde mensagens, finge interesse. Mas uma estranheza começa a crescer silenciosa entre um compromisso e outro. É como se você estivesse vivendo uma vida que não reconhece mais como sua. As pessoas continuam falando com você como sempre falaram. Os papéis continuam os mesmos, mas por dentro é como se alguém tivesse apagado as luzes. Esse é um dos primeiros sinais, e talvez o mais desconcertante. O estranhamento com a própria vida não chega com gritos, chega com silêncio. Não vem com colapsos imediatos, mas com pequenas fraturas no cotidiano. É o café da manhã que não tem mais gosto. É a conversa que soa ensaiada. É o espelho que te devolve um rosto familiar, mas com olhos que já não sabem onde pertencem. Durante muito tempo, você aprendeu a acreditar que isso era só cansaço, ou crise, ou insatisfação comum da vida adulta. Mas há um detalhe que muda tudo. Não há um motivo claro. Não houve um trauma recente. Não houve uma mudança visível. E ainda assim, há uma sensação de deslocamento que se repete como um eco. Isso acontece porque o que está se rompendo não é o que está ao redor. É o que está dentro. Seu despertar espiritual pode começar justamente assim, quando o que sempre te serviu começa a não caber mais em você, como uma roupa emocional que encolheu por dentro. Você tenta continuar, tenta se convencer de que está tudo bem, força uma adaptação, mas a alma já não aceita mais fingir. Ela começa a se mover, ainda que timidamente, como um animal que despertou de um longo sono e não quer mais voltar para a jaula. Esse desconforto com a vida cotidiana é um portal, um aviso silencioso de que você está prestes a atravessar um limiar. Não um limiar místico, fantasioso ou milagreiro, mas um limiar psicológico e espiritual, onde o que antes era automático começa a se tornar insuportável. O que antes era normal, agora te oprime. O que antes era desejo, agora soa vazio. Você não está enlouquecendo, está despertando. Carl Jung dizia que o maior peso para a alma não é o sofrimento, é a vida não vivida. E o despertar começa exatamente nesse ponto, quando você começa a perceber que estava vivendo no piloto automático, repetindo padrões, acreditando em verdades que não foram escolhidas por você, apenas herdadas. E agora, algo começa a incomodar profundamente, como uma ferida que arde mesmo sem estar aberta. O nome disso é consciência. E a consciência, quando começa a se expandir, produz estranhamento. Não porque o mundo mudou, mas porque você começou a ver com outros olhos. Olhos que não aceitam mais uma vida onde se sobrevive, mas não se sente. Onde se cumpre, mas não se escolhe. Onde se está presente fisicamente, mas ausente de si mesmo. Você começa a olhar para seus próprios hábitos com desconfiança. As amizades que pareciam sólidas soam vazias. Os objetivos que te moviam parecem não te levar mais a lugar algum. E surge a pergunta que muda tudo. O que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta não é um colapso, é uma abertura. Ela não exige respostas imediatas. Ela exige escuta. Porque pela primeira vez, não é a mente que está falando, é a alma. E ela não fala em linguagem lógica. Ela fala através do incômodo, do silêncio, da estranheza que paira quando tudo parece funcionar, mas nada te alimenta por dentro. É nesse momento que você tem duas opções: ignorar e voltar a dormir, ou escutar. Escutar mesmo sem entender, permanecer mesmo sem respostas, permitir que o desconforto seja o início de algo novo e não o fim de algo velho. Porque é assim que o despertar começa. Quando você estranha o que sempre pareceu normal e finalmente tem coragem de se perguntar se essa normalidade ainda tem algo a ver com quem você realmente é. A morte invisível das coisas que antes faziam sentido. Você não sabe exatamente quando começou, mas algo dentro de você foi deixando de responder. A música que te arrepiava agora passa despercebida.
Os lugares que te encantavam já não despertam mais nada. Aquelas metas que um dia te motivaram, hoje soam distantes, sem gosto. Não houve drama, nem ruptura. Apenas um silêncio crescente onde antes havia brilho, uma morte invisível. O que está morrendo não é sua alegria. É o apego às versões antigas de si mesmo que já cumpriram o papel que tinham. E é difícil aceitar isso, porque a mente racional quer explicações claras, quer datas, quer causas. Mas o que você está vivendo não é um colapso lógico, é uma transição arquetípica. Durante anos, você construiu uma identidade baseada em referências externas, modelos, estruturas, desejos emprestados. Você acreditou que encontraria sentido ao realizar certos objetivos, ao seguir certos padrões, ao ser reconhecido por certas pessoas. E por um tempo funcionou, te alimentou, te deu direção. Mas agora algo mudou, e essa mudança não veio de fora. Ela brotou de dentro, de um lugar silencioso onde mora a alma. E a alma, quando decide se mover, desfaz construções inteiras sem pedir licença. É por isso que o despertar espiritual raramente começa com êxtase. Ele começa com luto, com a dor de se despedir de tudo aquilo que um dia fez sentido, mas que já não faz mais. Você tenta repetir as fórmulas antigas, tenta se emocionar com o que te emocionava, tenta se motivar com as mesmas promessas, mas não sente mais. E não sentir, nesse caso, não é apatia. É uma forma profunda de renascimento. Porque antes de nascer como quem você realmente é, você precisa deixar morrer quem acreditava que era. Essa é a fase mais solitária do processo, porque do lado de fora, tudo continua igual. As pessoas continuam esperando o mesmo comportamento, a rotina exige sua presença, o mundo cobra sua performance, mas por dentro, você já não está mais ali. Está num lugar entre mundos, nem mais quem você era, ainda não quem você será. Suspenso. E nesse espaço de suspensão, você se sente perdido. Mas não está. Está apenas desapegando, liberando camadas, memórias, símbolos que foram importantes, mas que agora se tornaram pequenas para a expansão que está por vir. Antônio Damasio fala sobre a ligação entre emoção e significado. Quando o cérebro não encontra mais sentido em uma experiência, ele reduz sua intensidade emocional. Ou seja, o que você sente como apatia é muitas vezes o início neurológico de uma reorganização existencial. Você está abrindo espaço, mesmo sem perceber, espaço para o novo, espaço para a verdade, espaço para aquilo que não foi herdado, mas que nasce do seu próprio centro. Mas todo nascimento exige uma morte simbólica, e morrer para quem você era dói, não porque era perfeito, mas porque era conhecido. E o desconhecido, por mais promissor que seja, assusta. Mas essa dor não é sinal de erro, é sinal de maturação espiritual. É o início da verdadeira liberdade, quando você não precisa mais se forçar a sentir, apenas aceita que o que morreu em você está liberando o que estava esperando para viver. Talvez, nesse momento, você esteja se sentindo vazio. Mas esse vazio não é ausência, é um campo fértil, um ventre invisível, onde a nova versão de você está sendo gestada, em silêncio, em profundidade, em verdade. A intolerância à superficialidade. De repente, aquilo que antes parecia suficiente começa a irritar. Conversas vazias te incomodam. Ambientes barulhentos te drenam. Redes sociais te cansam. Pessoas que vivem no automático te causam um incômodo silencioso que você não sabe explicar. É como se seu corpo e sua consciência começassem a rejeitar tudo o que não for profundo, verdadeiro, essencial. Você começa a perceber que está menos tolerante com o que é superficial. Não por arrogância, não por se achar melhor do que ninguém, mas porque algo dentro de você não suporta mais desperdiçar energia com o que não alimenta a alma. Esse é um sinal claro de que o despertar espiritual já começou, mesmo que você ainda não tenha entendido racionalmente o que está acontecendo. Quando a consciência começa a se expandir, ela se torna seletiva. Não por julgamento, mas por discernimento.
O que antes te entretinha agora parece ruído. Você escuta uma conversa e percebe que as pessoas estão apenas repetindo o que ouviram, sem presença. Vai a um lugar e sente que ninguém realmente está ali, apenas performando felicidade. Assiste a um conteúdo e já não consegue suportar o ritmo forçado, as palavras vazias, os sorrisos montados, e você se pergunta: será que eu estou ficando estranho? Será que estou me isolando demais? Mas a verdade é outra. Você não está se afastando do mundo, está se aproximando de si. E nesse processo, tudo o que é falso se torna insuportável. A superficialidade não é apenas a ausência de profundidade, ela é também um disfarce, um mecanismo de defesa cultural que mantém todos ocupados, barulhentos e distraídos, para que ninguém precise encarar o vazio. Mas quando você começa a se conectar com o seu próprio vazio de forma consciente, a superficialidade perde a função. Você já não precisa mais fugir. Você já não precisa mais preencher. Você começa a querer habitar o que é real, mesmo que doa, mesmo que canse, mesmo que desafie todas as certezas que te ensinaram a acreditar. Carl Jung dizia que nada nos transforma mais do que o encontro com a sombra, com aquilo que evitamos ver em nós. E a superficialidade é uma forma socialmente aceita de evitar esse encontro. Falar muito para não sentir, rir muito para não pensar, produzir muito para não parar. Mas quando você desperta, essas camadas começam a se dissolver e surge uma vontade intensa de verdade. Verdade nos vínculos, verdade nas palavras, verdade no silêncio. Você passa a desejar o que é nu, o que é cru, o que não precisa se explicar, porque a alma reconhece imediatamente aquilo que é genuíno e rejeita com a mesma intensidade aquilo que é raso. Por isso, você começa a preferir o silêncio a uma conversa forçada, a solitude a uma companhia que te esvazia, a quietude a um conteúdo que só repete o que todo mundo já disse. E não há nada de errado nisso. Pelo contrário, é uma forma de purificação interna. É a consciência limpando o terreno para que algo novo possa florescer, algo que não sobreviveria em ambientes sem profundidade. Esse processo pode gerar desconforto. Você pode se sentir solitário, deslocado, até mesmo culpado por não se encaixar mais. Mas não se trata de exclusão. Trata-se de transição. Você não está rejeitando o mundo. Está apenas aprendendo a se proteger do que o mundo construiu para esconder a dor que você já decidiu sentir. E nesse espaço, nessa nova exigência por autenticidade, nasce uma nova forma de viver. Uma vida que não se contenta mais com a superfície, que não negocia mais presença por performance, que não confunde mais barulho com conexão. A intolerância à superficialidade não é arrogância espiritual. É sinal de que sua alma está limpando o caminho para se expressar, inteira, sensível e real. A reorganização espontânea dos valores. Você não decidiu mudar. Não foi uma escolha consciente. Não foi uma meta de ano novo, nem uma inspiração repentina. Simplesmente aconteceu. Um dia, sem aviso, as coisas que antes importavam começaram a perder o brilho. O reconhecimento que antes movia seu esforço agora parece raso. O padrão de sucesso que você perseguia com tanta disciplina já não te convence. E aquele futuro pelo qual você sacrificava o presente agora parece vazio, genérico, distante de quem você se tornou. Esse é um sinal inequívoco de que o despertar espiritual já está em curso. Uma reorganização interna, silenciosa e inevitável, onde seus valores começam a se deslocar do externo para o essencial. E essa transição, por mais natural que pareça, é devastadora para o ego, porque o ego vive da imagem, da validação, da estrutura. Ele precisa de rótulos, metas, métricas. Ele quer saber onde você vai chegar, o que vai ganhar, quem vai aprovar. Mas a alma não trabalha com essas moedas. A alma se move por sentido. E o sentido, quando desperta, arrasta com ele todos os sistemas de valor que foram construídos com base no medo, na comparação ou na sobrevivência. É por isso que você começa a se sentir desconectado do que te motivava.
O dinheiro continua importante, mas já não define seu valor. A carreira ainda faz parte da sua vida, mas não justifica mais o abandono da sua saúde, da sua paz, da sua alma. Você começa a se perguntar: para quem eu estou vivendo? Isso ainda é meu? Ou é só um plano que eu aceitei porque todos ao meu redor estavam seguindo a mesma direção? Essa reorganização é como um terremoto interno. Você continua funcionando por fora, mas por dentro tudo está sendo realocado. Prioridades trocam de lugar, pessoas perdem o espaço que ocupavam, objetivos deixam de fazer sentido, e no centro de tudo isso nasce um vazio criativo. Um espaço onde antes havia certeza, e agora só existe uma pergunta: o que realmente importa para mim? William James dizia que o ser humano se transforma de forma definitiva, não quando muda de ideias, mas quando um novo centro de gravidade moral emerge dentro dele. É isso que está acontecendo. O seu centro está mudando. Você não está mais girando ao redor de expectativas. Está sendo atraído por algo mais sutil, mais silencioso, mas infinitamente mais verdadeiro. Você começa a valorizar coisas que antes pareciam pequenas. O silêncio se torna mais nutritivo que a vitória. A presença mais importante que a performance. A coerência mais desejável que a aparência. E nesse processo, você começa a perceber que grande parte da sua vida foi construída ao redor de valores que nunca foram seus. Apenas adotados, apenas copiados, apenas herdados de um mundo que ensina a competir, mas não a sentir. E agora, pela primeira vez, você se permite parar e perguntar: eu ainda quero isso? E o mais difícil, eu já quis de verdade? Essa honestidade muda tudo. Ela te desconstrói, te confronta, mas também te liberta, porque ela marca o início de uma vida que nasce de dentro, não como reação, mas como criação. A reorganização dos valores não é um colapso, é uma purificação. É o abandono das fantasias que você precisou construir para se proteger da verdade. E agora que você está pronto para encará-la, o sistema inteiro entra em revisão. É desconfortável, é confuso, mas é necessário, porque só vive com plenitude quem tem coragem de escolher novamente o que realmente quer carregar dentro de si. O corpo como território sagrado de transformação. Você sente o cansaço, mas não sabe explicar. Sente um aperto no peito que não tem nome. Uma tensão nos ombros que não se desfaz nem com descanso. Um nó na garganta que surge sem motivo. Uma dor nas costas que nenhum exame explica. Uma exaustão que parece vir da alma, mas se manifesta no corpo. E talvez você pense que está doente, mas não está. Está despertando. O corpo é o primeiro a saber. Muito antes da mente racional compreender o que está acontecendo, o corpo já está processando as mudanças internas. Ele sente a transição, carrega o impacto energético, armazena as emoções que você ainda não nomeou. E quando você não escuta, ele fala. Fala através de sintomas, de desconfortos, de fragilidades que te forçam a parar. Não para te punir, mas para te reconectar. Vivemos em uma cultura que separa espírito e carne, mas o despertar espiritual não acontece apenas lá em cima. Ele acontece aqui no corpo. Ele exige espaço físico para existir. Exige um sistema nervoso mais limpo, menos reativo. Exige um corpo disponível, sensível, presente. Por isso, o corpo se reorganiza, e essa reorganização às vezes dói. Eric Kandel, ganhador do Nobel, provou que experiências emocionais modificam a estrutura dos neurônios. Ou seja, sentir transforma biologicamente o corpo. E quando você começa a sentir o que antes evitava, seu corpo inicia uma mutação silenciosa. Ele expulsa o excesso, libera registros antigos, desfaz armaduras emocionais que se materializaram como dores físicas. A tensão que você sente nas costas pode ser uma proteção antiga. O estômago que reage pode ser o resultado de anos engolindo palavras. A insônia pode ser o sinal de que sua consciência não aceita mais ser adormecida. Você não está quebrado, está sendo refeito. E esse processo não é limpo, nem linear. É biológico, emocional.
energético e profundamente espiritual. A neurociência afetiva nos mostra que o corpo não é apenas um veículo, ele é memória viva. Cada célula carrega traços do que você viveu, sentiu, reprimiu. E quando você começa a despertar, essas células respondem, como se dissessem: finalmente você está pronto para liberar o que ficou preso aqui dentro. Mas nem sempre você vai entender com clareza o que está sendo liberado. Às vezes, virá em forma de choro inexplicável. Outras como uma febre leve, uma tontura, um desconforto difuso. É a alma tentando voltar a habitar o corpo por inteiro. E o corpo, como templo, precisa ser limpo. Esse é o momento de escuta, de desaceleração, de rever a forma como você cuida de si. Não com controle, mas com reverência. Porque despertar também é aprender a habitar seu corpo como espaço sagrado. Você não precisa entender todos os sinais agora, mas precisa parar de ignorá-los. Precisa parar de achar que está desregulado. Você está se reconfigurando, e nesse processo talvez precise dormir mais, ou caminhar mais, ou comer diferente, ou simplesmente respirar. Respirar como quem retorna, como quem finalmente aceita que o corpo não é o obstáculo, é o portal. O despertar espiritual não é fuga da matéria, é encarnação consciente. É quando a alma desce da teoria e se instala na prática do dia a dia, no modo como você anda, no modo como você toca, no modo como você sente. E o corpo, quando é ouvido, te leva mais longe do que qualquer técnica espiritual, porque ele guarda as chaves, ele sabe onde você se perdeu e sabe também por onde você pode voltar. A desprogramação de crenças herdadas. Você começa a duvidar, não de tudo, mas do que era mais óbvio. Você escuta alguém repetindo o que sempre acreditou e, de repente, aquilo já não faz mais sentido. Frases que antes eram verdades inquestionáveis, agora soam como frases prontas. Convenções que você seguiu por anos começam a parecer estranhas. E o mais desconcertante, você não sabe mais se acredita no que sempre defendeu, ou se apenas aprendeu a repetir. Esse é um sinal claro de que o seu despertar espiritual já começou a agir na raiz, nas crenças que moldaram sua identidade. E não é confortável, porque você não está apenas mudando de ideia. Você está rompendo com estruturas internas que organizavam a forma como você via o mundo, os outros e a si mesmo. Desprogramar não é esquecer, é revisar com consciência tudo aquilo que foi aceito sem questionamento. É olhar para as heranças emocionais, culturais e espirituais que você carrega e perguntar, com lucidez e coragem: isso é meu ou foi imposto em silêncio? Desde cedo você foi ensinado a confiar, a obedecer, a seguir. Você ouviu sobre o que era certo, o que era bom, o que era pecado, o que era sucesso. Você foi moldado não apenas por palavras, mas por exemplos, por olhares, por silêncios carregados de julgamento. E agora, algo em você começa a se rebelar. Mas essa rebelião não grita. Ela apenas observa. E nesse olhar, você começa a perceber que muito do que acreditava não foi escolhido, foi absorvido. Como uma roupa que você vestiu porque todos estavam usando, sem nunca se perguntar se aquilo cabia em você. A desprogramação não é rejeição do passado, é reconhecimento. É dizer, eu honro o que me foi dado, mas escolho, a partir de agora, o que quero continuar carregando. Crenças sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre amor, sobre identidade, sobre valor pessoal. Crenças sobre o que é ser forte, sobre o que é fracassar, sobre o que é sucesso. Você percebe que há uma linguagem por trás de cada uma dessas ideias e que essa linguagem foi formada por pessoas que também estavam feridas. Você foi programado a ter medo, a controlar, a agradar, a se culpar por sentir demais, a se orgulhar de sentir de menos, a acreditar que ser bom era se anular, que ser forte era suportar tudo calado. Mas agora, tudo isso começa a se desintegrar. E nesse ponto, a mente entra em colapso, porque ela foi construída com essas crenças como tijolos,
E quando elas começam a ruir, você sente que tudo em você está desmoronando. Mas não é o fim, é o início de uma nova construção. Você está deixando de viver com base em comandos automáticos e começando a viver a partir da escuta. Escuta do que faz sentido, do que ressoa, do que vibra como verdadeiro, mesmo que ninguém mais concorde. Despertar é substituir condicionamento por consciência. É quando você para de perguntar, o que é certo? E começa a perguntar, o que é real para mim? E nesse ponto, nasce uma liberdade incômoda, porque quando você deixa de seguir o que foi ensinado, você entra num campo desconhecido, onde não há mais trilhos, apenas direção interna. E é aí que a espiritualidade deixa de ser um conjunto de regras e se transforma em caminho vivo, caminho que se revela passo a passo no encontro com a sua própria verdade. Desprogramar é um ato sagrado, é um retorno, não à infância, mas ao ponto de origem da sua consciência, ao ponto em que, pela primeira vez, você sente que está pensando com a sua própria mente, sentindo com o seu próprio coração, acreditando no que brota, não no que foi imposto. E se você sente que está se afastando de tudo o que um dia acreditou, talvez não esteja se perdendo, talvez esteja apenas, pela primeira vez, acordando para o que é realmente seu, a linguagem secreta do corpo e das emoções. Há dias em que o corpo fala antes da mente, dias em que você acorda com o peito apertado, a garganta bloqueada, o estômago inquieto e não há motivo aparente. Você tenta racionalizar, busca explicações, mas não encontra, porque aquilo que sente não veio de fora, não foi gatilho, foi memória. Memória emocional que o corpo guardou e agora tenta trazer à tona porque você está pronto para escutar. Durante anos, o corpo carregou aquilo que a mente reprimiu. Cada emoção que você não soube expressar, ele transformou em tensão. Cada dor não nomeada, ele armazenou em forma de fadiga, inflamação ou desconforto. Cada lágrima que você engoliu por medo de parecer fraco, virou nó na garganta. Cada sim que disse quando queria gritar não, virou peso nas costas. O corpo se tornou o diário silencioso da sua alma. E agora que o despertar está em curso, ele começa a ler essas páginas em voz alta. Você sente que algo quer sair, mas não sabe como nomear, porque não é raiva, nem tristeza, nem medo. É tudo isso ao mesmo tempo, e mais. É o resíduo de anos sendo quem esperavam que você fosse. É a saudade de quem você era antes de se adaptar. É o eco de emoções que nunca tiveram permissão para existir. Essa é a linguagem secreta do corpo, uma linguagem ancestral, instintiva, inconsciente. E agora que você está mais sensível, mais atento, mais conectado, começa a decifrar seus códigos. De repente você percebe que seu coração acelera quando se aproxima de lugares onde não é bem-vindo, que seus ombros pesam ao falar com certas pessoas, que sua respiração encurta quando volta a padrões antigos, e que existe uma inteligência por trás disso tudo, uma consciência corporal tentando te guiar. Antônio Damasio, neurocientista, afirma que a consciência nasce no corpo. Antes de pensar, você sente. Antes de entender, você percebe. O corpo é o solo onde floresce o espírito, e quando você o ignora, perde o caminho de volta para si. Nesse estágio do despertar, o corpo deixa de ser apenas veículo e se revela como um oráculo. Cada sintoma carrega uma mensagem. Cada desconforto, um aviso. Cada dor física, uma emoção que ficou sem tradução. Você não está doente. Você está em processo. Um processo de limpeza emocional, de reintegração, de reconexão com aquilo que foi negado por muito tempo. E é por isso que, muitas vezes, você se sente esgotado sem motivo. O corpo não está apenas cansado. Ele está exausto de sustentar o que você não quer mais ser. Ele está implorando por autenticidade, por alinhamento, por liberdade de expressão emocional. Você começa a entender que chorar é cura, que tremer é liberação, que respirar fundo é recomeçar, e que permitir que o corpo expresse o que a mente não compreende é o primeiro passo para se tornar inteiro de novo.
A espiritualidade verdadeira começa quando você para de fugir do corpo e começa a habitá-lo. Quando você entende que a alma não está acima, está dentro, e que cada sensação física é uma chance de retorno. Um lembrete de que sentir é estar vivo, de que curar não é calar o sintoma, mas ouvi-lo até que ele se transforme em sabedoria. Você não precisa entender tudo agora, apenas sentir, ouvir, respeitar o tempo do seu corpo e confiar que ele sabe o caminho de volta, mesmo quando sua mente ainda insiste em se perder. Porque às vezes a cura não vem pelas palavras, vem pelo arrepio, pela lágrima inesperada, pelo suspiro profundo, pela quietude que nasce quando finalmente você para de lutar contra o que sente e começa a se permitir viver. Quando o vazio se transforma em portal, a travessia final. Chega um momento em que você para de lutar contra o vazio. Depois de tantas tentativas de preenchê-lo, de explicá-lo, de anestesiá-lo, de fugas disfarçadas de produtividade, você para e apenas olha, sem resistência, sem culpa, sem o velho impulso de correr. É nesse instante que o vazio muda de nome. O que antes parecia um buraco sem fim, agora pulsa como uma possibilidade. O que antes doía como ausência, agora brilha como espaço. Espaço para ser, espaço para sentir, espaço para reconstruir-se a partir do essencial. A travessia espiritual não é feita de respostas prontas. Ela é feita de silêncios corajosos. E o maior deles é aquele que você encontra quando decide não mais fugir de si. É nesse silêncio que o vazio deixa de ser inimigo e se revela como o ventre da sua verdadeira identidade. Porque todo renascimento exige um útero, e o vazio é exatamente isso, um útero existencial, escuro, desconfortável, mas fértil. É ali que sua alma começa a reescrever a própria história, sem as máscaras que vestia para agradar, sem os papéis que assumia para sobreviver, sem as armaduras emocionais que construía para não ser ferido. Você começa a perceber que não está perdendo a si mesmo, está finalmente se encontrando sem os filtros do ego. David Bohm, físico e filósofo, dizia que a realidade é contínua e que o aparente caos é parte de uma ordem maior que ainda não conseguimos compreender. O mesmo se aplica ao seu vazio. Ele parece desordem, mas é o início de uma nova estrutura interna. E quando você se permite habitar esse espaço, sem tentar controlá-lo, algo sagrado começa a acontecer. Um ponto de quietude, uma lucidez que não vem da mente, mas da alma. Você compreende que o despertar não é uma luz que brilha de fora para dentro. É uma verdade que se acende por dentro, no meio da escuridão. E essa verdade é silenciosa, é íntima. Não vem em forma de aplausos nem de revelações espetaculares. Ela surge como uma certeza calma. Você não precisa mais se provar. Não precisa mais correr atrás de aprovação, de aceitação, de amor condicionado. Você é, e esse ser é suficiente. O vazio que você sentia, na verdade, era saudade. Saudade de si, de viver uma vida com sentido, de estar presente no corpo, de olhar nos próprios olhos sem desviar, de tocar o mundo com inteireza, de respirar com propósito. E agora que essa saudade se encontra com sua coragem, a travessia acontece. Não há um lugar certo onde você vai chegar. O despertar espiritual não é um destino, é um retorno. Um retorno ao que é essencial, ao que é verdadeiro, ao que sempre esteve em você, mas havia sido sufocado pelo ruído externo. E esse retorno não é linear. Às vezes ele dói, às vezes ele cansa. Mas cada passo que você dá dentro de si mesmo te liberta de uma prisão invisível. Viktor Frankl dizia que o ser humano é impulsionado pela busca de sentido. E quando você descobre que o sentido não está fora, mas nasce na forma como você se posiciona diante da vida, o vazio deixa de ser um problema e se torna um mestre. Um mestre severo, mas justo, que te obriga a parar, a sentir, a descer até a raiz de quem você é. E lá, nesse solo fértil que você julgava ser escuridão, algo floresce, um novo olhar, uma nova força, uma nova disposição para viver com verdade, não com performance,
Você atravessou o deserto, e o deserto te transformou. Agora algo em você sabe. Mesmo que o mundo não veja, mesmo que ninguém compreenda, você sabe, porque o silêncio que existe agora em você não é ausência, é presença expandida. O vazio foi o portal, a dor foi a ponte, e a consciência é o lar ao qual você finalmente retorna, inteiro, livre, desperto.